Boa tarde, igreja. É muito bom estar mais uma vez aqui com vocês. É a terceira vez que eu estou seguido aí. Eu sei que vocês estão meio enjoados de ver a minha cara. É porque todo final de semana eu estou aqui. De manhã, de tarde, quando tem de noite, às vezes estou de noite também. Semana que vem estamos aí de novo. A gente está num tema aí, numa semana que se chama 1 em 3. Desde o começo do ano, o pastor Verado fala comigo, vou te colocar para fazer uma série, vai se preparando aí. Eu fui pensando o que fazer, e é diferente, é a primeira vez que eu prego uma série que você tem que fazer semanas seguidas. Semana passada eu estava até conversando com o pastor antigo de vocês, o pastor Luiz Otávio. Estava conversando com ele foi lá em casa para eu fazer umas compras na internet para ele, que ele não estava conseguindo. E aí ele estava me falando que é interessante essa coisa de você pregar uma série, porque ao mesmo tempo que você prega um sermão que ele em si só ele tem que ter um começo, um meio, um fim, ele precisa ser parte de uma série maior que faça sentido em um longo prazo. Então o sermão ele não pode ser tipo, eu preguei um sermão aqui e ele terminou. Semana que vem eu prego um novo sermão e ele não tem nada a ver com o último. Eles precisam se conectar, mas também não pode ficar faltando algo deles. Mas foi muito interessante, foi muito legal. Estamos aqui para terminar hoje uma das partes mais importantes da vida desse personagem, que é nosso querido Saulo ou Paulo. Nós temos chamado de Saulo pelas 2 semanas que se passaram e hoje eu vou estar tentando chamá-lo de Paulo. Vocês viram que nas últimas semanas eu só fiquei chamando de Paulo errado, e aí hoje é provável que eu chame de Saulo errado, mas é a mesma pessoa e a gente vai ver o porquê da mudança no nome dele. Nós estudamos, então, primeiro sobre Saulo à luz de um outro personagem, que se chamava Estevão, mostrando 2 paralelos de 2 tipos de pessoas que seguem caminhos parecidos, mas que, na verdade, são totalmente opostos. E a gente viu que, às vezes, na nossa vida, a gente tem um orgulho tão grande, a gente tem convicções tão egoístas, tão erradas, que a gente caminha achando que está fazendo certo e está indo pelo caminho errado. E a gente tirou a lição para a gente que às vezes a gente precisa parar, ouvir e saber para que caminho a gente está andando. Mas a gente viu que para isso acontecer também, a nossa teimosia às vezes não basta. E Deus ele precisa parar a gente, como a gente viu semana passada, e ele precisa falar, Saulo, Saulo. E ele precisa chamar o nosso nome e falar, eu preciso te falar um negócio, você está indo pelo caminho errado, tem um negócio importante para te mostrar e você precisa seguir esse caminho. E a gente estudou então sobre a conversão de Saulo. E hoje então a gente vai estudar sobre o que vem após a conversão. Porque muitas vezes a gente olha na vida da caminhada do cristão e seja uma conversão total que você estava fora totalmente dos caminhos de Deus, ou seja uma conversão de alguma atitude que você estava tomando errado, mesmo que você já estava no caminho de Deus, ou de alguma postura, ou de alguma crença que você tinha, mas tem algo que vem após isso. A tua caminhada não acaba enquanto a gente ainda está aqui nessa terra. E a gente vai ver mais uma vez através desse personagem, na terceira parte, Paulo, o apóstolo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 9 de Atos, mais uma vez, que foi onde a gente parou. Atos no capítulo 9. E a gente vai ver um pouquinho agora após o batismo de Saulo, quando Ananias vai na casa dele. É no capítulo 9, no versículo 18 e 19. Vou ler daqui. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então, relembrando, Saulo ele tem uma visão, Deus para ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta, quem que é esse que está falando comigo? Ele fala, eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Saulo, então, ele cai em si, ele fica cego, e ele passa 3 dias ali jejuando sem poder entender o que está acontecendo, porque na verdade ele entendia bem, mas ele não conseguia aceitar o que ele tinha feito, o caminho que ele tinha seguido, e ele começa a pensar em tudo aquilo que passou, como ele ouviu falar e estudou tanto sobre esse Jesus que viria, e quando ele veio, ele não havia percebido que esse Jesus veio. E então Deus manda um profeta, um apóstolo dele também, uma pessoa usada por ele chamada Ananias.
essa pessoa vai lá, instrui um pouco Saulo, o batiza, e agora Saulo, então, que eu vou começar a chamar de Paulo, ele se levanta, é batizado, ele se alimenta, é fortalecido, e pensando em Paulo e quem ele era, nós já vimos que ele era uma pessoa muito estudada. E não apenas estudada de forma intelectual e científica, mas de forma bíblica, teológica. Ele tinha muito conhecimento, a gente viu que ele estudou com um dos maiores rabis da época, que era Gamaliel. E esse Paulo, ele apesar de ter todo esse conhecimento, apesar de ter passado 3 dias pensando em tudo que ele deixou passar, ele podia levantar dali e seguir a vida dele. Mas tem uma coisa que ele faz. Ele passa alguns dias com quem? Com os discípulos, com os apóstolos, com pessoas que já conheciam desse caminho de Jesus. E aí a gente responde a nossa primeira pergunta. Que Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Ele não faz as coisas de qualquer jeito. A ordem, a estudo, a preparação para as coisas que Deus faz. E não foi diferente com Paulo, apesar de ser quem ele era e de tudo que ele já tinha estudado, ele precisou passar alguns dias primeiro se preparando para o que ele iria fazer depois. Não bastava ele se batizar e sair dali andando, agora eu vou sair pregando que eu sei tudo, eu sou o cara. Não, ele precisou passar um tempo se entregando e recebendo o Espírito Santo, conhecendo mais sobre esse Jesus daqueles que estiveram face a face com ele. Precisou gastar tempo para se preparar para o ministério que ele viria desempenhar dali. Não é assim que Deus age de forma qualquer. Ele nos prepara e é assim com a nossa vida também. A partir do momento que a gente tem uma conversão, que a gente começa a mudar o nosso caminho, que a gente decide algo diferente, a gente precisa entender aquilo, a gente precisa se preparar naquilo, a gente precisa estudar. A vida do cristão não é uma vida que você aprende por osmose, Deus fazer que nem algumas igrejas. Vou pregar aqui hoje. Aí eu vou chegar, vamos aqui, ó, vou abrir a Bíblia e Deus vai falar o que a gente vai estudar hoje. Aí eu abro aqui, entre Novo e Antigo Testamento e não tem nada escrito. Uma página em branco, né? E aí, não, Deus não quer falar nada pra gente hoje. Não, para eu passar um sermão aqui, eu preciso me preparar, eu preciso decidir um tema, eu preciso estudar um pouco desse tema, ler alguns comentários bíblicos, ver algumas opiniões, fazer uma exegese do texto, que é uma análise, ver o que o texto quer dizer, que passagens tem a ver, o contexto. E a vida é assim, a gente não aprende as coisas do nada, e há uma preparação. E essa preparação ela vem principalmente com 2 coisas. E essas 2 coisas são oração e estudo da palavra. Isso é parte essencial na vida do cristão, oração e estudo da palavra. Sem essas 2 coisas não existe, não tem como resistir uma vida cristã, não tem como eu continuar no caminho do qual eu passei a seguir agora. Porque o que é uma conversão? Eu estou indo por aqui, eu decido ir para esse caminho. Não tem como eu continuar nesse caminho sem estudar a Bíblia e sem orar, sem me preencher do Espírito Santo. E são os 2 primeiros passos. Fazer as coisas com ordem, estudando e se preparando. Mas a história continua. Depois desses dias, a gente continua aqui no verso 20. E eu vou ler do verso 20 ao 25. Capítulo 9 de Atos, versículos 20 a 25. E logo pregava nas sinagogas, a Jesus afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Então, nós vamos passar aqui para o próximo slide para você completar aí no seu guia. Não existe conversão sem que haja vontade pela pregação. Não tem. Qual é o sentido em
Saulo, ele está ali, ele se depara com Jesus, Jesus mostra para ele o que ele vinha fazendo de errado, ele faz a maior descoberta da vida dele. Caramba, eu conheci o Messias. Esse foi o Messias, não faz sentido esse Saulo parar, aprender aquilo e guardar para si como se nada tivesse acontecido. Não faz sentido eu conhecer sobre um Deus que transforma a minha vida, muda a minha forma de viver e agora parou por aí. Quando você ouve uma notícia boa, quando você fica sabendo de algo bom, você fala disso muitas vezes. Não é à toa que o Wesley, o pastor Everaldo, a Melba, eles têm vindo aqui falado direto para vocês. O João Alexandre, né, já foi 5, 6, 7 vezes falando por quê? Porque é bom, eles querem que vocês venham, né? Então não faz sentido eu também ficar sabendo de um Deus maravilhoso, de uma Bíblia que me traz lições de vida, que muda a minha forma de viver, e eu guardar isso para mim. Não faz sentido eu passar tempo estudando e orando, me enchendo, para eu ficar cheio e guardar para mim mesmo. Não, eu tenho que ficar cheio para dar para outros, para depois me encher, para dar para outros, para depois me encher. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso mais à frente, que é a parte principal dessa mensagem. A vontade e a necessidade que o cristão tem, que o converso tem em pregar, em participar ativamente da palavra de Deus, em mostrar o amor que ele recebe de Deus agora pelo próximo. E é esse que é o Evangelho, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Mas a gente vai passar agora para o que a gente leu aqui no versículo, a gente leu do versículo 20 ao 25. No versículo 23, diz que os judeus eles deliberaram entre si tirar-lhe a vida. E é um acontecimento bem, vamos dizer assim, poético de se ler, porque agora, e já pode passar o slide, que você pode completar em seu guia, de perseguidor, ele vira o quê? Ele se torna perseguido. Aquele que perseguia os cristãos, agora mal começava a pregar, mal começava a iniciar o seu ministério e falar desse Jesus, e agora ele é que estava sendo perseguido. Alguns judeus queriam tirar a vida dele, e por muita sorte, ele não perde a vida muito rápido. A gente vê que Saulo, ele começa a pregar, e as pessoas já de imediato querem tirar a vida dele. Por quê? Porque eles o conheciam, sabiam da capacidade dele, sabiam que ele era um homem que, quando ele cria em algo, ele dava a vida, a alma e tudo dele por aquela causa. Sabiam que ele era um cara estudado, um cara inteligente, que ele tinha capacidade de, com sua oratória, alcançar a muitos também, que ele era um homem que se entregaria e receberia o poder do Espírito Santo. E aquele movimento que já vinha crescendo assustadoramente, agora cresceria mais ainda com Paulo do lado desse movimento. Essas pessoas sabiam disso, mas ele ainda conseguia resistir e conseguia não morrer por um fato. Ele era cidadão romano. E era mais complicado lidar com um cidadão romano do que com um mero judeu, que vivia sob as garras do povo romano. Ele tinha mais direitos, ele não era como Estevão, que apedrejaram ali, deram um jeito, pagaram umas propinas e está tudo certo. A vida dele era diferente. E a gente está estudando aqui sobre Paulo o apóstolo. Da onde surgiu esse nome Paulo? Porque até agora a gente vem lendo Saulo, 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 ele já está converso, já se batizou, já está pregando, e ainda assim está chamando Saulo. E eu pensei em falar disso para a gente tirar essa crença natural que a gente tem. E eu quero que você passe aí para o capítulo 13, então. O capítulo 13 de Atos é a primeira vez que o nome Paulo aparece. Capítulo 13 de Atos, no versículo 9. Atos 13, versículo 9 diz assim: Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Então a gente tem aqui um momento em que Paulo, ele está falando com um mágico, ele está convertendo aqui um mágico, e ele é chamado pela primeira vez de Paulo. Existe uma crença muito comum, e eu acho que até a forma como eu fui trazendo essas 2 semanas, meio que proposital, faz a gente pensar que a vida de Saulo era como Saulo. Quando ele se converte e conhece Jesus,
Deus muda o nome dele para Paulo. Mas não tem nada assim na Bíblia. Simplesmente, a partir desse verso, fala Saulo, também conhecido como Paulo, continua e a partir de agora vai ser sempre Paulo na Bíblia. Por que que isso acontece? Como a gente já viu na primeira semana, na semana passada, esse Saulo ele era um cara muito, vamos dizer, poliglota. Ele falava muitas línguas e ele tinha duas nacionalidades. E na época haviam duas línguas muito fortes e muito comuns que basicamente qualquer pessoa instruída saberia falar. A primeira delas era o latim. Por que latim? Porque o regime da época, o maior reino da época era o romano. E Roma falava latim, era a língua deles. Então, de forma que os cidadãos romanos e aqueles que tinham conexão romana, eles sabiam falar latim, era o idioma do povo. Mas dentro das academias, os estudos, a parte intelectual da época vinha de raízes gregas. Então se falava também, dentro do meio acadêmico, o grego. Aqui no Brasil a gente fala português e olhe lá. Mas hoje ainda há países que você tem muitas línguas são faladas. Eu cheguei a morar 2 anos nas Filipinas. E lá nas escolas se fala inglês. Os professores dão aula em inglês, dão aula de matemática, tudo em inglês. Só que o povo na rua se conversa no idioma deles. Só que aí tem muitos idiomas lá também. Você tem mais de, acho que são 12 ou 13 idiomas oficiais. E não estou falando de dialetos, eu estou falando de idiomas. Então, dependendo da área que você nasce, a sua mãe fala a língua, o idioma daquele local, e você aprende o idioma daquele local. Mas também o povo filipino tem um idioma oficial, que é o idioma da capital, que é o tagálogo. Então, uma criança que nasce numa região que não é de tagálogo, ela cresce ouvindo a mãe falar um idioma, vai para a escola, estuda inglês, mas na televisão e também na escola vai estudar o idioma oficial principal do país, que é o tagálogo. E era assim basicamente na época, porque Saulo ele estudava em grego, tinha um conhecimento muito bom de latim, porque vivia numa região que falava latim, ele estudou por lá, mas ao mesmo tempo ele vinha de família judaica, ele era judeu e ele falava hebraico. E Saulo, por causa da família dele, era o nome judeu dele. Ele se chamava Saulo, que provavelmente alguns teólogos dizem os pais fizeram em homenagem ao rei Saul, que é o mesmo nome em hebraico. Saul, Saulo, na verdade, é a mesma raiz, da mesma palavra. E então, Saulo agora, ele para de pregar apenas para o povo judeu, ele passa a pregar para todos, ele quer pregar para romanos, para gregos, para qualquer tipo de povo. Então ele simplesmente adota um outro nome, que provavelmente ele já tinha em meio romano, que é Paulo, que vem do latim Paulus. E esse é simplesmente o motivo de Paulo ser chamado de Paulo. E a partir do capítulo 13, como ele passa a pregar para outros povos que não são judeus, Lucas é sábio em chamá-lo nas escrituras e escreveu o nome dele na sua forma latim, que é Paulo. Então o nome dele, apesar de muitos acharem isso, eu acho que até alguns de nós aqui achavam isso, não é por causa da conversão que é mudada, não é por causa do significado. Simplesmente uma forma de o nome dele ficar mais fácil de ser reconhecido. Alguns também dizem, isso eu não posso confirmar, mas alguns dizem que a palavra Saulo, quando ela era falada em latim, ela se parecia com uma palavra que significava afeminado. E é ele, para evitar também esse tipo de parecer o nome dele com uma palavra meio chata, que ele não queria, ele também é o mais um motivo para ele adotar Paulo. E são vários motivos, então, e ele muda o nome dele para Paulo. Mas agora eu quero convidar vocês a ler mais uma coisa que acontece com esse Paulo após a sua conversão. Quero que vocês vão para Atos, no capítulo 23. Atos, no capítulo 23, a gente tem Paulo agora aqui sendo julgado perante o Sinédrio. Ele está sendo julgado, os judeus, os fariseus estão querendo acusá-lo de fazer revolta contra o povo romano. E querem que ele seja preso, que ele seja morto, que algo aconteça com ele. E a gente tem um acontecimento aqui com ele no versículo 16, muito interessante. Atos 23, versículo 16.
Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, foi, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. A gente tem aqui o filho da irmã de Paulo. Lembrem-se que muito pouco é dito sobre a família de Paulo. O que a gente sabe dele é que no começo o pai dele comprou cidadania romana e que eles eram hebreus, seguidores fiéis da lei. E a gente para de ouvir da família de Paulo a partir do momento que ele é convertido ao cristianismo. E a gente vê agora um acontecimento diferente, porque ele está ali sendo encurralado por judeus para tramar contra a morte dele, e quem aparece no meio dessas pessoas que está tramando e prendendo a Paulo? Seu sobrinho, o filho da sua irmã. E a gente vê aqui algo que costuma acontecer com vários cristãos e aconteceu com Paulo também. E você pode colocar aí no seu guia na pergunta número 5. A gente pulou, eu não passei a 4. Eu falei, mas não coloquei, mas você pode aí. O nome dele não foi mudado por causa da sua conversão, na sua conversão. O nome dele não é mudado na sua conversão. E aí no 5, a sua conversão provavelmente lhe custa até seu relacionamento com a família. Isso é uma coisa muito comum, mais do que a gente pensa. Muitas pessoas, quando decidem seguir a Deus, Satanás é astuto e ele usa mesmo as pessoas mais importantes para atrapalhar essa pessoa de seguir o caminho dele com Deus. E com Paulo provavelmente foi muito parecido. A sua família era muito enraizada no farisaísmo, nas crenças tradicionais. E como a gente pode ver, até o seu próprio sobrinho está ali prendendo o próprio Paulo. E muito provavelmente a sua própria família, ele para de ter um relacionamento com ela, porque ele adota uma nova crença e ele passa a crer em Jesus. Ele passa a crer que Jesus é o Messias. Não está escrito isso de forma explícita na Bíblia, mas a gente muito provavelmente pode entender dessa forma, sendo que a raiz dos seus pais é feita daquela forma, nada é mencionado sobre as suas conversões, e o seu próprio sobrinho está ali tramando contra ele. Está entre aqueles que o está prendendo. E na vida do cristão é assim. Primeiras coisas que acontecem, ele precisa se preparar, precisa ter estudo e precisa orar, se encher do Espírito Santo. Segundo lugar, surge uma vontade de pregação, de entrar no ministério, de falar daquilo que ele tem aprendido. Mas no meio desse caminho também surgem dificuldades. Não adianta a gente vir falar aqui que a vida do cristão ela é flores e ela é uma maravilha depois, porque nem tudo acontece assim. Na vida do cristão também há lutas, também há dificuldades. Muitas pessoas se viram contra, até mesmo os próprios parentes. A gente tem o nosso eu, a gente tem outras pessoas, a gente tem muitas dificuldades. E é assim na vida do converso também. Então, na nossa vida, quando a gente toma uma decisão, quer seja ela de uma conversão total, quer seja de mudar algum hábito, quer seja de adotar um novo princípio que Deus nos mostra, não adianta pensar que a partir do momento que eu tomei essa decisão vai ser fácil. No meio do caminho eu vou encontrar buracos, eu vou encontrar pedras, eu vou encontrar dificuldades e eu preciso estar devidamente entregue nas mãos de Deus, porque pelas minhas forças eu não consigo, pelas suas forças você não consegue. Então se lembre, se você parou, você ouviu Deus chamando seu nome 2 vezes e te mostrou um caminho, a partir de agora, ao seguir esse caminho, você precisa gastar tempo com Deus, porque você precisa se fortalecer, você precisa enfrentar as ciladas que Satanás faz para te derrubar desse caminho. É muito importante isso para a nossa vida. E eu quero voltar aqui agora ao ponto-chave que eu queria trazer. Porque que a gente precisa orar, que a gente precisa estudar a palavra de Deus, se fala bastante que a gente tem dificuldades, não é preciso muito para descobrir. Mas tem um passo que eu acho que é o que é mais evitado e que é o que é mais mostrado na vida de Paulo. Que é mais evidenciado, que é o que ele mais segue.
E eu queria convidar vocês agora a irem para ler novamente o capítulo 9 de Atos. Vamos voltar onde a gente parou. Atos 9, no versículo... Atos 9... Mudanças de clima aí são complicadas. Lá em casa está todo mundo doente. Minha mãe está doente, meu pai viajou agora doente, minha namorada mal chegou e já está doente também. Todo mundo doente e eu estou recuperando agora. Estou ficando melhor. Mas em Atos 9, no versículo 31, a gente tem aqui: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. A gente tem o que vinha acontecendo com a igreja. Agora, por que isso acontecia? Esse é o resultado. Vamos ler a causa. A gente tem aqui, após a conversão de Saulo, a pregação dele. A gente tem a igreja crescendo. E agora a gente vai para onde? Capítulo 13. Capítulo 13, a gente vai ver sobre Barnabé e sobre Saulo. Capítulo 13, deixa eu só achar o versículo, eu anotei aqui porque eu esqueci esse de cor. Capítulo 13, no versículo 47. No versículo 47. O contexto aqui é Paulo e Barnabé, eles estão fazendo suas viagens. Aqui a gente está no testemunho de Paulo em Antioquia. E eles viajam, vão até os gentios. E a gente tem então, porque vocês lembram, eu li o último verso, muito obrigado. Porque a gente viu desde a primeira semana aqui qual que era a ordem de Deus para Atos, para o livro de Atos. Do que se trata o contexto geral aqui? A pregação do evangelho, falar sobre esse Jesus. E por onde isso começaria? Jerusalém. E depois iria para onde? Judéia e Samaria. E até os confins da terra. E a gente tem isso aqui acontecendo com Paulo. E a gente vê no versículo 47 o que o Senhor Deus fala para Paulo. Porque o Senhor assim o determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Qual é a ordem que Deus dá para mim e para você? A partir do momento que a gente se coloca nas mãos dele, a partir do momento que a gente se converte, que a gente toma uma decisão ao lado dele, você é testemunha minha até os confins da terra. E a pregação do evangelho seguiu Jerusalém, Judéia, Samaria. E foi e continua indo até os confins da terra. E é por isso que você pode completar aí no número 6 no seu guia. A participação no evangelho é primordial na vida do cristão. Não adianta eu apenas estudar, como eu já falei, não adianta eu apenas orar e guardar o meu conhecimento e o meu relacionamento com Deus só para mim. Eu preciso testemunhar. E a ordem que Deus dá, junto da leitura da palavra e da oração, esses são os 3 passos da vida de um cristão. Quais são os 3 passos? Estudar a palavra, orar e participar da pregação do evangelho. Muitas pessoas vêm para a igreja, passam um tempo e começam a esfriar e deixam de vir e começam a enfrentar algumas dificuldades na vida e não têm força e falam porque eu não tenho mais tido vontade de estudar a palavra de Deus, eu não tenho mais tido prazer em conhecer de Deus. E isso se dá por causa da falta de atividade na vida, no ministério. Não adianta eu apenas estudar, orar, vir à igreja e acabou por aí. Para eu continuar, eu preciso me engajar, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer, para participar, eu preciso arrumar alguma causa, eu preciso falar para os meus familiares, para os meus amigos, eu preciso fazer algo e trabalhar em prol do ministério. E isso é importante. Não adianta eu querer vir à igreja aqui e culpar, mas é porque os pregadores que têm falado aqui, eles não têm dado mais aquela mensagem. Quando eu vim aqui antigamente, nossa, parecia que eu saía daqui, os pregadores eram melhores, as mensagens eram melhores. Não adianta eu culpar os pregadores quando eu não me engajo no ministério. Mas é que a minha vida com o meu emprego
Era muito melhor antes, agora eu tenho ficado meio mal financeiramente, isso tem afetado minha vida com Deus. Não é isso, é falta de interação e de participação no Evangelho. A vida do cristão é ativa, ela não é passiva. Eu não venho para a igreja para eu me sentar aqui na mesa, ouvir aqui uma mensagem bonita, voltou para casa, tá tudo bem. Não vai dar certo. A minha caminhada vai falhar e vai dar errado em algum momento. Eu preciso participar da pregação do Evangelho. Bons sermões são positivos e importantes, mas o envolvimento é muito mais. Bons pastores são positivos e importantes, mas o meu envolvimento é muito mais. Um ambiente legal, uma música legal, tudo isso é muito importante, mas o meu envolvimento no Evangelho é muito mais. Isso é importante de sabermos. E eu vou passar agora para a última frase do nosso guia. Deus nos convida a sermos discípulos. E é por isso que o título é Paulo o Apóstolo, ou seja, Paulo o Discípulo. O que é ser um discípulo? Ser um discípulo é eu estar adotando para mim a mesma causa do meu mestre. Isso é ser um discípulo. E se eu aprendo da causa do meu mestre e eu guardo ela para mim, e eu não torno ela a minha própria causa, eu não sou um discípulo. Paulo, ele se converte não para ser apenas um convertido. Paulo, ele se converte para ser um apóstolo, um discípulo. A sua conversão, ela não é para ser um membro de igreja. Ela não é para ser um batizado. Ela não é para ser um visitador desse espaço do encontro. A sua conversão e a sua decisão é para você ser um discípulo. E sabe como que funciona com um discípulo? Tem uma história na Bíblia que vocês devem conhecer. Ela está em Mateus, está em outros livros também do Evangelho, nos Evangelhos sinóticos, que é um dos milagres mais conhecidos de Deus, de Jesus aqui na Terra, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Certo? Vocês conhecem? Jesus pregava para uma multidão, sermão longo, as pessoas iam escutando, e ele percebeu que as pessoas estavam com fome. Então ele perguntou, alguém tem comida? Um rapazinho se levanta, leva lá para frente 5 pães e 2 peixes. O que não era nada, era alimento para 2, 3 pessoas, e olhe lá. Para alguns aqui, não era nem suficiente para um só. Mas Jesus pega esse alimento e o que ele faz? Ele multiplica. Agora deixa eu perguntar para você, eu multiplicar 5 pães, 2 peixes para uma multidão de mais de 5.000 pessoas, é um milagre excepcional ou não é? Se Jesus ele tinha poder para fazer isso, ele não tinha poder para fazer esses pães e esses peixes aparecerem no colo das pessoas? É claro que sim. Mas o que foi que ele fez? Ele saiu chamando os 12 discípulos. Vem cá, estou multiplicando, te dou uma cesta. Leva e entrega para o povo. Você agora, vem cá, toma uma cesta, entrega para o povo. Imagina o trabalho de 12 pessoas entregando alimento para 5.000 pessoas. Jesus poderia muito bem dar essa comida no colo das pessoas. Mas não é assim que ele faz. Deixa eu perguntar para vocês. Se um anjo aparecesse agora, nesse momento, ali na frente, em glória, e começasse a pregar, o que vocês acham que aconteceria? Quem passasse na rua ia passar reto ou ia parar e ia ouvir? Um anjo, um ser celestial está ali falando. É claro, daqui a pouco ia ter jornal, pessoas da TV passando ali, gravando aquilo. Isso ia para a TV. Quantas pessoas seriam alcançadas por aquela pregação, por aquele sinal? Milhares com um simples sinal. Para Deus, a pregação, ele não precisa de mim e de você. Ele não precisa dos discípulos dele. Ele pode pregar e alcançar todos de uma forma simples, de uma forma única, rápida. Quem precisa de pregar, quem precisa participar na causa dele, somos eu e você. A participação no Evangelho, a participação como discípulo,
ela existe não porque Deus precisa de mim, mas porque eu preciso dele. Não adianta uma vida de cristão, não adianta uma vida de estudar e não fazer algo sobre isso. Eu preciso encontrar. E eu não digo você ter que agora ser uma pessoa tímida e não, agora você não pode mais ser tímido, você tem que vir aqui pregar. Não, Deus dá dons de formas diferentes, seja através da música, seja através da amizade, seja através de ir na praça ajudar alguém na rua. Tem diversas formas. E é se engajando que você descobre as suas e é participando, mas é importantíssimo. A vida de Saulo, ela não acaba quando ele ouve Saulo, Saulo. Muito pelo contrário. A gente tem aqui do capítulo 9 até o final de Atos, capítulo 28, 80% sobre Paulo. A gente tem o próximo livro, Romanos, quem escreveu? Paulo. Na verdade, quase todos, até o final da Bíblia aqui, foram Paulo, falando um pouco sobre o ministério dele. Ali é só um começo. Acho interessante que sempre gosto de ouvir as discussões na mesa, e a Rose ela falou um negócio. Após a vida do cristão, a pergunta que qual é o próximo passo? E ela falou, é tudo. É tudo. A conversão é só um início. Quer seja uma conversão literal, de agora eu me render a Deus, ou um novo conhecimento, ou uma nova decisão. Isso é só um começo. Tem muita coisa pela frente. E eu preciso me engajar totalmente nisso. E eu quero ler um último verso com vocês para a gente finalizar. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia de você em Atos, no capítulo 28. No versículos 30 e 31. São os últimos versos de Atos. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia a todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Qual é o final aqui de Atos? Qual é o começo de Atos? Qual que é a missão do livro de Atos? É a pregação onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você pensa, Atos vai acabar, vai ser o fim dessa pregação? E o que acaba em Atos? Não acaba. Não tem fim. Isso é algo que é muito dito no mundo cristão. Atos não acaba, porque ele continua. Quem está escrevendo Atos 29, Atos 30, Atos 31, Atos 50, Atos 500, sou eu e você. Nós fazemos parte desse chamado para sermos discípulos de Deus, pregarmos o Evangelho até os confins da terra. E lá no céu, tenho certeza que Deus vai mostrar o resto dos atos. E vai ter lá a minha história e a sua história. Qual que é a sua história? Vai ter lá o que Deus fez através da Rose e do Maurício, desse local pelo TA e todas as pessoas que têm sido alcançadas. Vai ter lá os cafés da manhã que são feitos lá na Sé. Vai ter lá os encontros de casais que são feitos e muitos casais são restaurados. Vai ter lá muita coisa. Mas isso é uma caminhada contínua. E esse é o chamado para mim e para você. Discípulos. Quer você ser um discípulo de Deus? Quer você, nessa jornada após a sua conversão, não apenas parar ali, ficar estagnado, mas dedicar tempo a estudar a palavra dele, a se encher do Espírito Santo por meio da oração e a gastar o seu tempo, os seus recursos e os dons que Deus te deu para você alcançar mais pessoas? Se esse é o teu desejo, eu vou te convidar para você fechar os seus olhos, falar com Deus. Enquanto eu oro aqui, faça a sua própria oração. Fale com Deus. Bondoso Deus, nós estivemos aqui estudando por 3 semanas sobre a vida de um personagem muito especial na Bíblia. Esse personagem que teve diferentes fases. Entre essas fases, nós estudamos 3 fases da vida dele. Queremos, Pai, pegar essas fases e aplicar para a nossa vida. Há momentos que nós seguimos caminhos completamente errados, achando que estamos certos. Aí o Senhor pega e nos chama e fala, Yuri, não é por aqui. Escuta aqui, eu tenho um negócio importante para te falar. Mas, Pai, também aprendemos hoje que não acaba por aí.
que essa mensagem que o Senhor tem para nos dar, ela não é um fim, mas ela é apenas um novo começo. Começo onde o Senhor nos chama para ser discípulos. Não é fácil, Pai. Vamos encontrar dificuldades nesse caminho. Nos dá força, meu Deus. Nos enche do Teu Espírito Santo para enfrentarmos essa batalha e continuarmos sendo discípulos. Nos mostra, Pai, nossos dons. Nos mostra as pessoas que precisamos falar, que precisamos alcançar, para que o Teu Evangelho continue crescendo. E muito em breve, Pai, o Senhor retorne com toda a honra e toda a glória e nos levar para o nosso verdadeiro lar. Mas para que isso aconteça, até os confins da terra, Pai. Toma cada um daqui em Tuas mãos e leva até os confins, qualquer lugar que seja que o Senhor esteja chamando, para que sejamos Teus discípulos. Esse é o nosso pedido e a nossa entrega. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela paciência durante essas 3 semanas. Tenho certeza que Deus falou a mim e a você e que possamos ser discípulos de Deus pelo resto das nossas vidas. Amém.